Boa noite! Estamos aqui, quinta-feira, 31 de agosto, para mais uma live. Eu sou Flávia Costa, psicóloga clínica e idealizadora do Cuida-me Saúde. Nós do Cuida-me, toda quinta-feira fazemos uma live de um tema diferente com os profissionais da equipe. Nós iniciamos esse mês de agosto falando de um tema extremamente importante, que foi Agosto Lilás. Trouxemos a advogada para falar para nós da lei. Depois falamos com a Geliane, que falou dos relacionamentos tóxicos. Deu bastante informação para nós sobre o narcisista, sobre o perigo de se relacionar com uma pessoa narcisista, né? Como sair, quais são as dicas. E aí, depois, na outra semana, falamos, que foi a semana passada, com a Fabrícia, que é a nutróloga, que é psiquiatra, que falou das nossas relações com a comida, com as redes sociais, os transtornos alimentares. E vamos fechar o mês de agosto com mais uma live falando sobre transtorno alimentar. Obesidade não é um transtorno alimentar, é uma consequência de um deles. E nós vamos hoje falar com a Elaine, psicóloga clínica, que cuida dessa parte de transtornos alimentares dentro do Cuida-me Saúde. E vamos falar também com o Edson, nosso educador físico, a pessoa que faz aulas de pilates online, presencial, e que cuida dessa parte também de emagrecimento. Então, hoje temos uma live diferente, com 3 profissionais, eu, a Elaine e o Edson. Vamos falar, entender sobre a obesidade, quando se torna prejudicial, e vamos entender sobre o tratamento. Tem várias perguntinhas também que fizeram pra gente lá no Instagram, no Instagram aqui, né, no decorrer do dia. E vamos trocar, levar informação. Então aproveita que você tá aqui, já encaminha essa live para quem tá online aí, para quem precisa se informar, ou para quem conhece alguém que precisa também receber esse tipo de informação. O papel do Cuida-me Saúde é esse, né? É levar informação para quem precisa, é cuidar da saúde física e da saúde mental das pessoas, para que ela consiga viver com mais leveza, né? A vida já é pesada demais e quanto mais a gente puder ajudar, melhor. Então, por favor, Elaine e Edson, entrem aí, vamos trocar. É só entrar, pedir para participar que eu aceito vocês. Vamos falar sobre mais esse tema rico aqui no Cuida-me. E, galera, não é um monólogo, tá? Eu sei que o assunto da semana passada estava muito bacana. A gente queria muito ficar ouvindo a Fabrícia o tempo inteiro. História linda dela, para quem perdeu, pode ir lá e assistir. Mas façam perguntas, esse momento é para vocês. A gente fica aqui 30 minutinhos toda quinta-feira para ajudar vocês, para sanar dúvidas. Às vezes a gente não consegue marcar com um profissional, não consegue ter um contato mais próximo e tem tanta coisa que a gente quer saber. Esse é o momento para isso, vamos usufruir, é para vocês, tá? Vamos lá, se a Elaine e o Edson já estão por aqui. Aceitar. Aproveitem que estamos aguardando e vamos mandar para a galera que está online. Oi, Edson. Oi. Tudo bom? Bem-vindo. Oi, Elaine. Elaine entrou, nos escuta. Aê! Tudo bom? Oi, gente, boa noite. Que delícia ter vocês dois aqui comigo hoje. Sejam bem-vindos. Eu sei que muitas das vezes dá um nervoso, né? Falar ao vivo, mas é isso aí. A gente está aqui para isso, profissionais prontos para o que der e vier. E vamos usufruir desse momento. Né? Essa jaquetona aí, tá super frio aí, é isso? Ah, Curitiba, né? Curitiba é frio, Curitiba é gelado, Curitiba é vento de geladeira. Aqui em Minas tá gostosinho, 22 graus nesse momento, tá delicinha. E aí, Elaine? Aqui também sou de Minas, né? Juiz de Fora, mais interior, mas também tá uma delícia, melhorou muito hoje. Até ontem tava muito frio, mas hoje tá bem melhor. Eu falo que
em Minas não tem frio. Depois que eu mudei para cá, que eu saí de São Paulo, não passei mais frio, não uso mais blusão, não uso mais cobertorzão. E sou muito feliz por isso, porque eu detesto o frio, gente. Quem gosta do frio precisa de terapia. Eu Também acho. Eu uso 2 cobertores, pijama comprido Nossa, e para oremos por você, Edson. Gente, vamos lá, vamos falar desse assunto que é uma temática super importante, né? Obesidade. A gente sabe que os índices estão aumentando não só no nosso país, mas no mundo inteiro. As consequências que traz, né? A gente que é da área da psicologia, por exemplo, escuta muito a dor do nosso paciente que tem a questão da obesidade. Então, são preconceitos, não estou falando só do gordofóbico, né? Dessa fala feia aí, mas estou falando de dores básicas do tipo eu não dei o sinal porque eu sei que o motorista não ia parar por conta do meu tamanho. Eu não aceitei a carona porque eu sei que o carro ia baixar. Ou a pessoa que fez a cirurgia bariátrica, que ela não consegue se sentir pertencente àquele novo corpo. O Edson pode falar um pouquinho disso pra gente também, né? Então, tem muita questão que a maioria das pessoas, muitas questões que a maioria das pessoas não percebem, nunca parou para pensar. A não ser que alguém falou próximo, a não ser que passou a viver aquela dor, ou é próximo de uma pessoa querida, né? Então, esse momento é para a gente quebrar muitos tabus, muitos estereótipos e ajudar aqueles que precisam, tá? Então, primeira pergunta aí, qual que Só é? aproveitando essa Por favor, fala, Flávia. Só aproveitando essa sua fala, em muitas situações também acontece de alguém próximo falar e a pessoa, ao invés de buscar ajuda, se retrair ainda mais, tentando esconder aquele incômodo que ela sente, que ela sabe que sente, mas que ela assumir, ela admitir, ela buscar uma ajuda, ela sabe que traria um desconforto provavelmente ainda maior para ela. exato, ela meio que se reprime, né? Uhum. vira, Super difícil. vira um preconceito que eu percebo que assim é um preconceito que gera, que se transforma na cabeça da própria pessoa. Então, às vezes, nem existe tão forte esse preconceito, mas ele acontece. Ele começa a ser construído, né, Edson? Ele começa a ser construído na cabeça da pessoa. Então, se você engorda 2 quilos, você já começa a não se gostar. Então, fica complicado as pessoas aceitarem isso, né? E aí começam as dietas malucas, as questões não Desrespeito com o corpo, eu chamo tudo isso, né? exatamente, é um desrespeito com o corpo, porque não vai fazer bem, não vai ser legal, não vai ser bem orientado, não vai, nós precisamos de profissionais que façam essa orientação, né? E Sim, cuidado psicológico, eu sei, eu falo muito disso, porque precisa muito cuidado psicológico. Tem exato. gente que entra em Nós, pânico. o que nós percebemos muito numa pessoa que está com essa dor é a catastrofização, que é um pensamento muito distorcido, é uma distorção cognitiva mesmo. Que a situação é assim, que nem o exemplo que você deu, engordou 2 quilos, mas para ela engordou 10 quilos, né? Então, para ela, tudo que ela fez até ali para emagrecer, para tentar se controlar, caiu por terra, porque afinal ela engordou 2 quilos. Então, é muito catastrófico conversar com uma pessoa que tem a questão da obesidade. Eles trazem essa fala muito catastrófica. E nós, profissionais de psicologia, por exemplo, temos que ficar puxando o tempo todo, né? Do quanto você está exagerando, do quanto você está
criando uma catástrofe exatamente assim. E é exatamente por isso que você falou, a questão ela vai construindo uma ideia extremamente negativa de tanto que ela escuta esse monte de preconceito, esse monte de piadinha. Então, é muito complicado. Tem outra questão também, que tempo dos nossos avós, né? Estar acima do peso era sinal de quê? De saúde. Uhum. Quem nunca ouviu isso de uma vozinha? Essa criança tá muito magra, fulano. Não tá dando comida para ela, não. Como se magreza fosse sinal de doença. Exatamente. Né? Já passamos por isso também. E aí, fiquem à vontade para quem quiser fazer uma observação. Já entrem no gancho do quão é importante a equipe multidisciplinar. Então, a gente tem aqui 2 psis, um educador físico, aí a gente pode estar incluindo aí um nutri, um psiquiatra, vários outros profissionais. E vamos falar um pouquinho, cada um de vocês falem um pouquinho dessa importância do quanto uma pessoa que está sofrendo com a obesidade precisa entender que não é só um profissional que vai ajudá-la nessa luta contra a obesidade. Fiquem à vontade. É exatamente isso. Cada um vai ter um foco, cada um vai ter um olhar, cada um vai ter uma visão. Só que o educador físico vai ter uma visão diferente do nutricionista, do nutrólogo, do próprio psiquiatra, do endócrino e aí o próprio psicólogo. Então, assim, por exemplo, aproveitando o Edson aqui, vamos imaginar que o Edson passe uma determinada atividade para alguém que ele está orientando. Essa pessoa talvez já tenha visto, já tenha vivenciado, já tenha sentido alguma situação desconfortável nessa atividade, na academia mesmo, e cria algum bloqueio. Ah, não consegue. Ontem aconteceu isso comigo. Meu personal me passou um tipo de agachamento romano lá, que eu tinha que ficar suspensa. E eu não tive essa segurança. E eu ainda falei com ele assim, eu brinquei muito com os meus filhos de aquela brincadeira de empurrar e deixar o corpo e confia que eu vou. Mas eu acho que eu não tive essa situação. Então, com certeza, é algo que me remeteu a alguns pensamentos lá da infância, alguns pensamentos automáticos do e se eu cair? Tudo nesse sentido. Então, acontece muito. E aí, se o Edson está com alguma dificuldade com algum dos pacientes dele, com algum dos clientes dele, e ele identifica algo, talvez seja algo para a gente trabalhar na sessão com ele, de o que aconteceu lá no passado, não quer dizer que vai se repetir agora. Sabe, deixa eu fazer um adendo antes, Edson. Tem uma questão também, por exemplo, vamos falar da academia, né? Muitas das pessoas que estão sobrepeso, o primeiro desespero delas é quando um profissional manda elas para academia. Por quê? Quando uma pessoa começa a ficar sobrepeso, ela começa a se ver no espelho do seio do peito para cima. Ela já não se olha por inteiro, né? E o que temos nas academias? Espelho para se ver de corpo todo, né? Então é muito comum. A gente investiga na sessão por que traz tanta aflição ir até a academia. Flávia, eu não quero me ver. Eu não quero me ver. E o que mais tem lá é espelho para que eu precise me ver. Então, percebam, ninguém para pensar nisso. Ninguém para pensar nisso. Então, é importante a gente ter esse olhar de, ei, me fala aqui, o que está doendo de verdade, né? Não é só porque está com medo de cair, por exemplo, ao fazer um exercício. Tem mais, o contexto é bem amplo. Então, desculpa, Edson, queria aproveitar o gancho. Não, eu até queria falar nessa questão, porque nós, nos nossos estúdios de Pilates, nós não permitimos espelhos. Que legal. Ninguém passa na frente de um espelho sem se olhar. E essa é a função do profissional da educação física, de corrigir, de manter, né, a estrutura correta do movimento. Então, nós não permitimos. Nós não temos, eu não tenho espelho no meu estúdio de Pilates. Porque ninguém vai fazer exercício e vai subir e vai deixar de lá para o lado. Também não consigo me imaginar fazendo Pilates olhando para um espelho. Vai ser desesperador. Acabou minha estrutura de Pilates. Né? Acabou tudo que eu tinha para fazer ali com esse nosso aluno. Uhum. Então, nós
cortamos realmente, né? Como nós temos alguns franqueados, né, da rede em Pilates, desculpa, nós cortamos a história do espelho. Ah, mas o meu arquiteto colocou um monte de espelho lá dentro. Sinto muito, mas para você ser um credenciado nosso, você não tem que ter espelho. Ah, Que mas bacana. orienta um pouco. Mas imagina você toda hora olhando espelho. Quem não passa vendo espelho para se olhar, para dar uma arrumadinha, né? Para dar uma... Quem não passa na frente do espelho para fazer isso? E Eu tenho Edson, algum aluno já cobrou a falta do espelho? muitos cobram, muitos cobram. E é difícil a gente conseguir colocar na cabeça deles de que o espelho não é o foco da aula. Ah, mas aí eu consigo corrigir meu exercício. Não, calma. Essa aí é a função, é a minha função. Hum. Sou eu que tenho que corrigir teu exercício, não o espelho. Pelo contrário, o espelho só vai te atrapalhar. Né? Então, Bacana, né? eu não gosto de espelho, não gosto. Eu tenho espelho em casa, mas não tenho espelho no estúdio. Tem lá no lavabo, tem dentro do vestiário. Se você quiser ir lá tirar sua camiseta e ver como é que ficou teu corpo depois do exercício, tudo bem. Mas no exercício não tem espelho. Não vamos lutar contra ele, né? Porque existe até a técnica do espelho para nós, psicólogos, a gente usa bastante, mas a gente entende que em alguns ambientes, para algumas pessoas, ele acaba sendo um vilão, não é um amigo, né? Então é importante olhar para isso. E aí eu queria saber dos dois, quando que a gente começa a entender que a obesidade é um problema na vida do indivíduo? Quando ela começa a trazer prejuízo a ponto de pensar assim, melhor eu começar a cuidar disso daqui. Eu enxergo que a obesidade se torna um problema quando ela afeta a saúde. Se eu tenho Uhum. uma visão estética que me incomoda, eu até tenho um objetivo, eu vou tentar emagrecer, só que aquilo não fica permanente e aí causa aquele efeito sanfona, porque eu tenho um objetivo de um casamento que eu vou ter daqui a 3 meses, ou alguém com quem eu estou me envolvendo, um namorado eu tenho que conquistar e tudo. Só que quando passa aquele casamento, ou quando aquela relação se estabiliza, ou quando termina mesmo, o objetivo foi temporário. Já quando é saúde, quando é algo que me incomoda, no sentido de, às vezes eu tenho uma dificuldade para respirar depois de uma caminhada mais longa. Isso me incomoda, ou seja, eu já vou perceber que eu preciso fazer algo. Nem sempre eu vou ter aquela iniciativa ainda de fazer algo, mas já causou um incômodo. Depois eu vou fazer algum movimento que eu não me sinto tão confortável. Eu vou cruzar a perna, ou eu vou amarrar um tênis. Aquilo já me causa um outro desconforto. E quando vai se juntando tudo isso, aí sim a pessoa sente uma determinação maior para mudar isso, para fazer alguma mudança, para atingir algum objetivo. Agora, quando é um objetivo que eu chamo de temporário, causa aquele efeito sanfona, de a pessoa engorda um pouco, emagrece um pouco, e aí engorda mais do que emagreceu depois, porque relaxou, sentiu que já fez muito sacrifício por algo que não valia tanto a pena. Sim, faz sentido. E para você, Edson, como educador, como que funciona? Edson, não sei se você se sente à vontade, mas até trazer um pouco da tua história, né? Sobre a questão bariátrica também. É, Como foi eu perceber esse momento que era um problema? as pessoas até teve uma época que teve uma charge dizendo que professor gordo não ensina ninguém. Eu fiz cirurgia bariátrica já faz 10 anos, me mantive, então assim, eu consigo ter esse meu momento de satisfação, só que eu sei que eu não posso me descuidar. Uhum. É uma coisa, não é uma coisa eterna.
para ninguém, né? Infelizmente, nós sopramos velas no bolo, como eu sempre digo, né? Então, essa função, ela vem conforme a idade, né? Na teoria científica, nós podemos engordar até 4 quilos por ano, na teoria científica, né? E isso a gente segura para que não aconteça. Você imagina assim, uma pessoa... Eu tenho uma aluna, felizmente, né? Que completou 100 anos na semana passada. Então, a vaidade dela é além dos 100 anos. Ela diz, Edson, eu estou com barriga, né? E aí, o que eu faço? Né? Com 100 anos de idade, é muito difícil trabalhar isso, né? Mas eu vou lá e faço exercício, faço algum tipo de abdominal dentro da área de Pilates, né? Sempre focando a área de Pilates. Mas é uma questão de que o que ela vê no espelho não é o que ela gosta de ver. E ela é magrinha, mas ela tem barriga. É normal, é normal. Então, tem muitas coisas que eu friso com os meus alunos que, infelizmente, a vida nos traz. Então, nós temos tendências, né? Nós temos tendências. E outra, tem gente que vem para academia, vai para academia, vai para o estúdio, mas não faz nenhum tipo de cuidado alimentar. Daí eu não tenho como fazer milagre. Eu acho que é exatamente aquilo que eu comentei do trabalho em conjunto, né? Existe uma parte que é a atividade física, existe uma parte que é o nutri, existe uma parte que é o emocional, existe em algumas situações uma necessidade de medicação, sim. Então é a questão da gente entender que cada um vai fazer uma parte, que um sozinho não vai conseguir atingir um resultado. Exato. Não, com certeza. Ô, Edson, Eu acho. Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando para você se tornou uma questão de cirurgia, se tornou um problema que você começou a pensar sobre a cirurgia bariátrica? A minha questão, ela até é estética, vamos dizer assim. Eu me sentia incomodado com isso, mas foi quando eu percebi que meus remédios estavam superando toda e qualquer forma de trabalho. Eu era hipertenso, estava com problema de colesterol, eu estava com problema de tudo isso. Então, eu resolvi fazer terapia. Na terapia, que eu acho muito importante, extremamente importante, a terapia não é assim, simplesmente ir lá e hoje em dia, fazer uma cirurgia bariátrica, mas eu fiz 1 ano de terapia, fiz a cirurgia e depois eu fiz mais 1 ano de terapia para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Seu novo lugar, né? O novo Edson. Exatamente. Tanto que eu sempre friso para os meus alunos isso, né? Com quem eu abro essa situação. A minha terapeuta, ela começou a trabalhar com a questão de um dia ela falando sobre costelinha de porco feita na grelha com não sei o quê, Aí eu... Nossa! Ela disse, pois é desse grupo que você não deve mais participar. Hoje você não vai mais ter você vai ter as suas comidas que você gosta, mas não é toda comida que você gosta, que você ouve falar, que vai ser a que você gosta. Então, tenha alguns objetivos em manter a tua alimentação e você tem que pensar que
Hoje você não está aqui para comer, você está aqui para se alimentar. Uhum. Né? Então, Qual é a eficácia, né, da alimentação? Inclusive, é uma das perguntas, né, a questão da comida na nossa vida hoje. Falem aí um pouquinho, a gente falou na outra live sobre a relação da comida com as redes sociais, mas vamos falar de forma geral, né? Acho que ambos têm. A Elaine trouxe até uma reflexão para mim, a gente batendo papo sobre essa live antes, do que representa a comida para nós hoje, Elaine. Se você puder puxar o assunto aí, depois o Edson termina, por favor. O que que acontece? As pessoas hoje comem em qualquer momento da vida delas. Elas comem quando estão frustradas, quando estão felizes, quando estão tristes, quando estão com tédio. É aquela típica cena de abrir a geladeira e deixa eu ver o que que tem. Não tá pensando em se alimentar de alguma coisa, mas é o que vai comer. E ainda tem mais uma situação. Quando a gente vai receber alguém em casa, quando a gente vai convidar, encontrar com pessoas, sempre tem comida no meio disso. Hoje, eu posso falar por mim. Se eu vou receber amigos em casa, antes de pensar em convidá-los, eu já penso o que que eu vou servir. Então, isso faz parte da nossa rotina hoje. E o nosso desafio principal atualmente tem sido exatamente ressignificar o papel da comida. Ou seja, eu não posso ser hipócrita e falar assim, a comida não tem que me proporcionar prazer. Sim, ela tem que me proporcionar prazer, mas não pode ser a única fonte de prazer. Isso. Eu tenho que saber também preencher as lacunas com um lazer, com um livro, com um momento com a família, com uma leitura, né, um esporte, uma ligação para um amigo, ou seja, e também com a comida, mas não somente a comida para me proporcionar satisfação. Isso. E tem uma fala que eu gosto muito, que é assim, quando a comida era escassa, não tinha ninguém obeso. Hoje ela não é escassa. Tudo bem, não temos, né? Ninguém está passando fome. Assim, depende da classe social, mas o que eu estou dizendo é muito fácil conseguir um alimento, seja ele gostoso, cheio de gordura trans, seja ele saudável, é muito fácil. O acesso é muito fácil. Então, a gente sempre vai para o mais fácil. Teve duas perguntas parecidas no Instagram hoje, do por que é tão difícil manter o foco. Vamos lá. É mais fácil a gente manter uma dieta, ser regradinha, ir para academia, montar o nosso treino, praticar, ter constância no nosso treino, ou é mais fácil ficar na frente da Netflix, comendo uma pipoca doce, tomando uma Coca-Cola? O que é mais fácil, né? Então, e tudo é difícil, né, Flávia? Exato. E a gente fica com esse olhar de que é muito difícil tudo, mas o que é difícil, o que é fácil, né? Onde está o seu prazer, onde está o seu olhar? Pode falar, Edson. falando da minha experiência até, né? Então, quando eu fiz a cirurgia 10 anos atrás, as pessoas, eu assistia televisão. 90% das propagandas são relacionadas à questão de fast food. E aí eu ficava olhando ali e dizia, gente, não quero ver isso, trocava de canal. Qualquer intervalo falava de fast food. Né? Então, isso induz a nossa vida hoje, ela é induzida, como foi falado, ela é induzida na questão de eu tenho que oferecer algum alimento porque senão as pessoas não querem vir aqui. Eu tenho que oferecer algum alimento porque senão as pessoas não... Só que eu tenho tido algumas experiências e por ter trabalhado agora todos esses anos fazendo dieta, né? Porque assim, todo mundo pensa, eu vou fazer cirurgia bariátrica e eu não vou precisar de mais nada. Não, pelo contrário, eu preciso de nutricionista, eu preciso de psicólogo, eu preciso de atividade
física, muita atividade física, porque é uma cirurgia metabólica, mas eu preciso de tudo isso. E as pessoas acham que o problema foi solucionado. Eu tenho várias pessoas da minha família que não estão online agora, senão eles estariam me xingando aqui, mas eu tive várias família que fizeram também a cirurgia bariátrica e voltaram a engordar. E eu, felizmente, mantive. Por quê? Porque eu me cuido, eu faço atividade física, faço pilates, né? Vou fazer propaganda do pilates. E pilates emagrece, né? Por mais que as pessoas pensem, pilates é alongamento. Não, peraí, pilates não é alongamento. Para a gente conseguir fazer um alongamento, a gente precisa de força. Para fazer um alongamento perfeito, a gente precisa de muita força. E é ali que a gente trabalha com o pilates. E aí você tem o gasto energético. Então, eu tive alguns casos de pessoas que vieram fazer pilates, por exemplo, eu não comi nada, porque eu quero emagrecer. Chegou na sessão de pilates, a pessoa teve hipoglicemia. Porque pilates é uma atividade intensa. Exato. Ela não é brincadeira. Ela não é uma... Eu ia falar isso. Se alguém falar isso perto de mim, vai levar um beliscão, porque eu não vi nada disso nas minhas aulas de pilates, não, que é só alongamento. Sair suada pra caramba, com dor no corpo, porque exige muito, né? E depois de 20 minutinhos de aula, você já tá sentindo todos os hormônios da alegria ali, porque libera realmente uma atividade física com muita intensidade, com certeza. Só quem fez vai saber dizer. É uma atividade de corpo total. Então, assim, não dá para dizer, eu trabalho com foco de atividade. Só que não dá para dizer que eu trabalho só o abdômen. Por quê? Porque para você fazer o exercício de abdômen, você precisa de contração do abdômen, você precisa de contração dos membros superiores, você precisa da contração dos membros inferiores, e aí que você vê que diz, daí você vê e diz, nossa, o meu corpo é um só. Né? E isso acaba sendo, para muitos, uma descoberta. E aí eu entro na questão, assim, eu digo sempre para os meus alunos, quanto que você está cuidando desse seu corpo como um só? Não é só eu, né? Eu tenho muitos pacientes, muitos clientes que fazem terapia. E aí eu falo, gente, avisa sua terapeuta que você está fazendo pilates. Sim. Porque aí entra, claro, eu não vou entrar na área de vocês, nem tenho conhecimento para isso, mas entra na questão de que é uma descoberta multidisciplinar. Exato. É que nem o Digão está trazendo aqui, né? Fazer a cirurgia, a cabeça não mudou. Se faz a cirurgia e não muda o pensamento, não resolve. Uma reeducação. Muito bem exemplificado, ele está colocando. E é bem isso que a gente está trazendo. Digamos que o trabalho de todos os profissionais junto com esse indivíduo, né? E quando a gente fala de ressignificar a questão com a nossa relação com a comida, para os pacientes que questionam muito, que eu falo, mas tá bom, qual que é a sua relação com a comida? E aí a gente tem que pensar de forma geral, gente, qual que é a nossa relação com o dinheiro, qual que é a nossa relação com as pessoas, qual que é a nossa relação com o trabalho. Mas quando a gente fala da relação com a comida, a gente tem que olhar para ela como uma forma de sobrevivência. É para isso que ela serve. Se eu tenho um prato ali, cheio de cor, maravilhoso, lindo, exuberante, a ponto de eu tirar uma foto e postar nas redes sociais, eu tenho que olhar para ele, poxa, aqui tem todos os nutrientes que o meu corpo precisa?
Por exemplo, se eu sou uma praticante de esporte, eu tenho um nutriente ali que vai me dar a força suficiente para fazer uma aula de pilates, por exemplo, que vai me dar o gás que eu preciso para fazer uma corrida, para fazer um pedal de 50 km, por exemplo. Se eu olho para aquele prato e só vejo beleza e não vejo nutrientes, então ele não é eficaz. Mais uma vez, eu estou desrespeitando o meu corpo. E a gente tem uma mania muito feia de desrespeitar o nosso corpo. Ele dá sinal o tempo inteiro e a gente não olha para isso. Então, boca secou significa que você já desidratou ele. Você está se balançando as pernas, segurando o xixi que está pedindo para sair, você está desrespeitando uma necessidade básica do teu corpo. Então, se a gente não começar a ressignificar essas questões em relação com tudo, com o nosso corpo, com a nossa comida, onde vamos parar? Né? Aí a gente vai começar a trazer, porque obesidade, porque eu ouvi uma vez assim, o Brasil fica imitando os Estados Unidos querendo ser iFood para lá, iFood para cá, peraí. Mas e a sua relação com as suas questões? Por que a culpa é do outro país, né? Por que a culpa é do iFood? O iFood está lá ganhando dinheiro, os motoboys precisam ganhar dinheiro. Mas e você? Qual é seu papel nisso tudo? Qual é a autorresponsabilização? Então, a gente precisa, quando tem uma pergunta aqui, que é, qual é o trabalho do PC nisso tudo? Esse é um deles. Ajudar o indivíduo a entender o lugar dele nesse papel todo. Não é só porque ele sentou e comeu. Como ele está vendo tudo isso, né? O olhar dele com ele mesmo, o olhar dele com o mundo, o olhar dele com o futuro. Então, o nosso trabalho é esse. É trazer o indivíduo para a realidade, querido. Peraí, onde você está indo? Por que você está se autorizando a ir nesse lugar se ele não serve para você? Você já entendeu que lá tem dor. E aí, Elaine, se você quiser trazer também mais um pouquinho do papel do psicólogo, depois o Edson trazer o papel do educador. O próprio processo de emagrecimento, ele já causa um estresse psíquico muito grande no paciente. Então, só o fato, às vezes até com resultado, às vezes ele percebe que está emagrecendo, mas tem que abrir mão de determinadas coisas, às vezes de determinados lugares, às vezes nem abre mão, mas tem que ter um equilíbrio. É a palavra que eu mais gosto hoje, que eu acho que tudo na nossa vida é a questão do equilíbrio. Eu não preciso ir de um extremo ao outro, então tem coisas que eu posso, tem coisas que me valem a pena e tem outras que não. E a própria situação de trabalhar algumas questões do paciente, algumas coisas que ativam um gatilho. Aquele exemplo que você falou sobre academia, a questão do espelho, acho que na academia ainda vai além, ainda tem a visão das pessoas de tá todo mundo me olhando. Olha só, eu tô gorda e eu destoo do restante do pessoal que está na academia. Só que quem está na academia normalmente já está com um corpo legal, é porque já está há mais tempo. Talvez já esteve nesse momento que você está hoje. Então, trabalhar muitas questões desse tipo. E aí a gente faz isso de várias formas, tem técnicas para isso. Nós temos cartões de enfrentamento, questionamento socrático, diários que a gente trabalha com frequência. Então, assim, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, que é o nosso foco aqui, a gente trabalha muito voltado para algumas técnicas para ajudar o paciente nesse desafio que ele está enfrentando. Exato. E você, Edson, educador físico, qual que é o papel dele com a galera que sofre com a questão da obesidade? Então, eu concordo muito com o que foi falado, porque eu digo que, eu até brinco, né? Eu vou ter que tirar um CRP. Porque a gente acaba recebendo umas bombas de pacientes, de clientes, de alunos que relutam muito nessa questão. Sim, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. E por eu ter vivido tudo isso, muitos não sabem, eu não comento com as pessoas, mas eu sei o quanto é importante o papel do psicólogo nessa questão, né? Eu acho que eu só obtive sucesso e mantenho o meu peso hoje porque eu fiz o pré e o pós-operatório com todas as ressalvas, vamos dizer assim, né?
E continuei fazendo, continuei participando, continuei indo atrás. E com relação à atividade física, muitos vêm com aquela situação assim de que eles me perguntam quanto tempo eu vou mudar? Quanto tempo eu vou levar para... Daí eu ainda brinco, né? Tem algumas pessoas que a gente consegue ter mais liberdade, outras não. Mas eu digo, quanto tempo você levou para ficar assim? Né? Então, é aquela questão, você tem que saber com quem brincar, no caso. Mas as pessoas vêm com uma situação muito emergente. E isso, hoje, eu digo para vocês, para todos que estão aqui ouvindo a gente, eu gostaria, eu estou procurando um orientador de doutorado que me consiga colocar isso como prioridade dele também. Porque as pessoas, a farmácia, né, a farmacologia, está trabalhando muito com essa questão de reposição, de isso, de aquilo, de usa, né, alguns medicamentos injetáveis na região abdominal, que eu não vou citar os nomes, porque depois eu levo o processo, mas isso é muito, isso é tudo subjetivo. Se você não mantiver o foco na sua alimentação, numa alimentação perfeita, se você não mantiver o seu foco numa alimentação saudável, você não tiver controle disso tudo, a atividade física se torna um coadjuvante, vamos dizer assim, sem necessidade. Então, eu digo para muitos, você entende o que realmente está acontecendo com o seu corpo? Mesmo que não faça terapia, mas você entende o seu corpo? E teve uma coisa que você falou muito interessante que tem a ver com as expectativas do aluno, do paciente, porque muitas vezes acontece da pessoa chegar com uma foto, com um objetivo, eu quero ficar assim, como se ela esquece a estrutura que ela tem, as particularidades dela. Não adianta eu imaginar que eu vou ficar como determinadas atrizes famosas, porque eu tenho um biotipo diferente, eu tenho uma estrutura diferente, uma estrutura genética diferente. Então é muito importante também trabalhar essas expectativas e objetivos. Isso. Que foi uma das perguntas que colocaram hoje lá para nós, na nossa caixinha de pergunta. Muitos normalizam, não é nem pergunta, é uma reflexão, ela nos convidou a refletir. Muitos normalizam a obesidade, aceitando o corpo e etc, etc. A gente tem muita questão aí nas redes sociais, inclusive, muitas influencers, agora o nome chique, né? Vamos aceitar o seu corpo, ok. Mas aí a gente começa a anular os riscos de saúde, que, por exemplo, a obesidade traz. O Edson trouxe para nós, por exemplo, a hipertensão que ele tinha, né? Então, quando a gente começa a anular os riscos que a obesidade traz, comer compulsivamente, por exemplo, aí a gente está falando de mais um desrespeito com esse corpo, né? Então, o que adianta eu aceitar o corpo se eu estou aceitando também o que não era de certo está acontecendo com ele? É uma doença que não deveria estar ali, que deveria estar sendo tratada, inclusive. Então, o que é aceitação? Que tipo de aceitação estamos falando, né? Posso? Pode falar, por favor. Muitas vezes as pessoas vêm com abstinência à comida. Eu não como. Radicalizando. Então, não, eu não tomo café da manhã, só tomo uma xícara de café preto. No almoço eu como uma salada e à noite eu evito de jantar. O corpo guarda como reserva. Você não vai emagrecer.
Então, essa pessoa, além de tudo isso, gente, vamos falar sério, né? Vocês duas psicólogas aí vão ter que concordar comigo ou não. Mas comer é gostoso. Sim, é um prazer. É um prazer. Mas comer direito vai ser muito mais prazeroso. Porque eu estou me alimentando e alimentando também o meu ego. Eu sempre digo o seguinte, eu mudei muito isso na minha vida. Né? Eu, ao invés de comer uma... Nem consigo, né? Não, agora sim, eu já estou numa fase de que eu não consigo. Mas em comer uma macarronada, eu prefiro comer um prato de salada. É bom, é ruim, eu devia de ponderar, mas assim, a minha extravagância, vamos dizer, ela é uma extravagância controlada. Eu até posso comer um pouco da macarronada, mas eu prefiro me sentir bem. Aí a gente volta naquela questão da nossa relação com a comida. Quer ver? Para a gente talvez internalizar essa fala de ressignificar a comida, vamos trazer um pouquinho para o cozinheiro ou a cozinheira. Quem cozinha? A relação dessa pessoa com a comida, ela pode ser extremamente satisfatória se em todas as vezes que ela cozinhou, ela foi elogiada. Agora, se das 10 vezes que ela cozinhou, ela foi criticada porque não saiu bom, a relação dela com a comida, com a cozinha, com o temperar, com o fazer, com o servir, já vai começar a cair. Por quê? O ego não foi massageado, né? Ela não se dedicou aqui, aliás, ela se dedicou àquilo e não teve a resposta que ela esperava. E vamos olhar para todos os contextos da nossa vida, não é assim? A gente luta, da hora que acorda, da hora que vai dormir, corre atrás do sim. Aí conseguiu 9 sim, o 10º veio um não. O que a gente faz? A gente abraça aquele não e dorme com ele. Fica uma vida com ele, mas os 9 sim a gente esquece. Se eu elogiar todo mundo que está aqui, vocês esquecem amanhã. Mas se eu criticar, vocês vão morrer e vão se lembrar da Flávia. Então, é nosso, né? E aí, por isso que a terapia trabalha a nossa relação com tudo, né? Qual é a relação de uma cozinheira com a comida? Eu sou assumida, detesto cozinhar, detesto. Minha comida é a pior? Não, não é a pior. Mas eu tenho uma questão traumática com um momento específico que eu vivi com o meu cuidador imediato quando eu estava colocando comida no meu prato. E desse momento específico, nos meus 11 anos de idade, eu hoje, na altura dos meus 39, não suporto ir para a cozinha. E aí? Qual é a relação da Flávia com a comida? Sou sobrepeso. Sou 5 quilos acima do meu peso. Consciência disso, mas quantas pessoas vivem isso e não têm consciência de que algo lá do passado que desencadeou uma determinada atitude frente a alguma situação. Nesse caso, a cozinha, por exemplo. Exato. Então, a gente está falando da pessoa que cozinha, a gente está falando da pessoa que senta para se alimentar. Por exemplo, a Ali trouxe a questão do diário alimentar. Eu nunca vou me esquecer de uma paciente que, quando ela me trouxe o diário alimentar, ela descobriu, se monitorando com o diário alimentar, primeira coisa, essa paciente, no primeiro dia de sessão, ela não conseguia dizer o peso dela no alto tom. Ela tinha 3 dígitos, ela não conseguia verbalizar isso. Eu pedi para ela falar durante 8 vezes. Na 8ª, ela conseguiu gritar: porra, Flávia, eu tenho tanto. Desculpem o palavrão. Mas eu precisei pedir: eu não tô te ouvindo ainda. Eu não ouvi. Eu não entendi quantos quilos você pesa. Até ela conseguir verbalizar. Essa paciente, ao fazer o diário alimentar, 20 anos de idade, 3 dígitos. Ao fazer o diário alimentar, ela descobriu que quando ela colocava a comida no prato, ela fazia uma dancinha. Ela dançava com a comida no prato. Até ela sentar na mesa, ela dançava. O que significava isso para minha paciente? Aí tem todo um contexto. Então, quando a gente fala de ressignificar a relação com a comida, é disso que nós estamos falando. Não é, para de olhar a comida como prazer e olha ela como uma coisa que vai te ajudar a sobreviver. Não é só isso. É um contexto
coisa, existe muita coisa por trás, sabe? E aí a gente fala, por exemplo, do educador físico, qual é a relação dessa pessoa com a atividade física? A gente tem pacientes, por exemplo, nos consultórios, que ficavam barrados dentro de casa, às vezes cuidando do irmão, olhando crianças brincar na rua, não podiam ir brincar, não podiam praticar o esporte. Quando praticavam o esporte, eram criticados porque tinha que ser o vencedor da turma. Então, percebam, é uma relação com tudo. Aí, como o Edson bem colocou, o educador físico tem que ser terapeuta, tem que ser o cara que motiva, tem que ser injeção de dopamina, tem que ser o cara que está sempre alto astral, é o cara que não pode ter problema, que eu vou chegar, não, eu quero perder 10 quilos em 30 dias, e o cara tem que dar um sorrisinho ainda, achar aquilo comum, né, tratar bem, sabe? A galera entra muito no lugar de tenha piedade de mim, me ajude, vamos então para a farmacologia, tomar a pílula da fórmula mágica, né? A varinha do Harry Potter. E isso não existe, gente. Por isso que existe uma equipe multidisciplinar. Por isso que estudamos pra caramba, estudamos até hoje, não só na nossa graduação, para estar aqui falando de um assunto que está matando pessoas, que está acabando com a autoestima, que está levando pessoas a se isolar dentro de casa e comer mais compulsivamente, né? A se afastar do outro, a perder relações importantes, a perder oportunidades de vida. Então, é um assunto muito sério que as pessoas preferem zombar do que olhar com empatia, sabe? E aí, se vocês não me cortar, é claro que eu vou ficar falando. Pergunta do Instagram. Por que é tão difícil seguir dieta? Começa bem, depois para. Por que é tão difícil manter o foco? Edson, por que você acha que é tão difícil? Porque a nossa vida, como eu falei, né? Quando eu fiz a minha cirurgia, tudo era alimento. Tudo que é relação é alimento. Tudo que é encontro é alimento. Tudo, e são coisas que a gente prepara, coisas gostosas, coisas mais, como é que eu posso dizer, calóricas. Vamos falar disso, né? Se não for um patê de berinjela, eu não gosto de berinjela. Mas seria ideal, porque, na verdade, a gente não veio para comer. A gente veio para conversar, a gente veio para... Né? Então, assim, fazer um happy hour, eu acho muito importante para tudo, para o lado psicológico, para o lado físico, para o lado emocional. Como eu trabalho também com saúde emocional, então, assim, é importante fazer esse happy hour. Porém, nós temos que ter consciência de que tudo isso vem ao encontro de algumas consequências, né? E aí vem a atividade física. Quanto você faz de atividade física? Eu caminho. Existe uma relação muito que eu gosto até de falar nas minhas palestras. Por exemplo, assim, fazer atividade física. Eu vou trabalhando para o meu, eu vou caminhando para o meu trabalho. Isso não é atividade física. Porque eu tenho hora para sair, hora para chegar. Atividade física quando a minha cabeça também está. E isso eu acho uma relação muito interessante com a psicologia. A minha cabeça também está fazendo atividade física. Exato. Não preocupada com o relógio para chegar na hora. Isso é muito importante a gente ver. É muito importante a gente seguir. As pessoas têm o costume de dizer eu faço uma atividade física uma vez por semana. Eu, por exemplo, cobro bem caro mesmo Pilates uma vez por semana, para que a pessoa faça 2 vezes por semana. Porque uma vez por semana eu vou estar tirando o dinheiro da pessoa e ela não vai ter resultado. Não é o suficiente. Eu posso ativar todas as minhas fibras musculares para que elas façam consumo do alimento, para que elas produzam serotonina,
né? Adrenalina. Então, eu preciso disso, né? E vocês bem entendem disso, né? A atividade física, ela produz um prazer. Agora, se eu vou fazer uma atividade física e a pessoa vai lá, né? Eu vou lá para o meu estúdio. A pessoa vem lá fazer pilates comigo. E ela, eu não gosto desse. Eu não gosto daquele. Eu estou negando para o meu cérebro uma informação muito importante. E eu, às vezes, falo, melhor você ficar em casa assistindo televisão, porque aqui você não está tendo rendimento. Você está negando o que eu tenho de benefício para te oferecer. Você está negando o tempo todo para o teu cérebro. E negando o autocuidado, né? Se sabotando. Exatamente, isso eu brinco. Às vezes, tenho muito paciente lá, muito cliente, que vem por indicação do psicólogo, da psicóloga. Aí eu falo, converse com o seu psicólogo sobre isso, converse com a sua psicóloga sobre isso. Porque para mim a situação que você está trazendo está muito difícil de trabalhar. Eu não consigo. Você está negando tudo que eu tenho para te oferecer, eu não consigo trabalhar contigo. Ou seja, a pessoa está se negando. Então, você está se recusando, na verdade, né? Você está se deixando de lado. Realmente, sim, fazer atividade física cansa, sua. A gente precisa sair de lá, tomar banho. Curitiba aqui, né? A gente brinca, né? Tomar banho aqui. Caramba, mas Pensei, você falou, pô, tomar banho em Curitiba deve ser o ó. mas anima, né? Dá uma revigorada na vida. E não, eu não sou daquele professor de educação física que faz com que seja fixado. Não, peraí, vamos fazer aquilo que você gosta. Em primeiro lugar, a satisfação do meu aluno, do meu cliente, ela tem que ser, ela tem que partir dela. E a gente brinca, né, que são 2 meses de atividade física que você faz, para você perceber quanto a atividade física é importante na sua vida. Não posso, nesses 2 meses, fazer nenhuma negativa. É um trabalho bem cuidadoso, né? Quando tem uma psicóloga que acompanha, que traz junto a questão de fazer atividade física, nossa, assim, eu viro o cara mais feliz do mundo. Porque... E eu quero pegar um gancho nessa sua fala tanto a pergunta que a Cláudia, que a Flávia leu para a gente da caixinha, perguntando por que a gente vai e volta nesse movimento de dieta, quanto nessa exigência da pessoa de eu vou fazer uma vez por semana. Porque muitas vezes ela também faz para dar uma satisfação para alguém. Às vezes as pessoas falam muito com ela assim, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer dieta. E ela pensa assim, poxa, agora eu estou fazendo 20 minutos por semana. Estou fazendo atividade física. Ou seja, o foco dela, muitas vezes, não é solucionar de que forma eu preciso realmente me comprometer. Será que ela realmente está comprometida ou ela quer repetir para as pessoas assim, agora eu estou fazendo atividade física? Então, tem a questão do comprometimento também. É uma... né? Nossa, eu estou 6 meses fazendo academia, preciso dar uma olhada lá porque eu não estou emagrecendo, né? Vou ter que ir lá na academia ver o que está acontecendo. Então,
É, tem que ter a piada da galera que paga e não vai, né, gente? Então, É, eu preciso trazer para vocês, assim, que é o que a gente mais escuta. Eu demorei, vai acabar nossa live. Nossa, a gente ficou 1 hora falando, vocês arrasaram. Era para falar 30 minutos. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, galera, que acompanhou a gente. Vai encerrar. A gente pode marcar outro momento para falar mais desse tema. E aí, a Ali vai fazer um post explicando por que que a obesidade não é um transtorno.